O líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, como disse agora Wilson Lima, é um dos alvos da nova fase da Operação Compliance Zero deflagrada nesta quinta-feira. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, Brasília e em São Paulo. Segundo a Polícia Federal, Wagner teria sido beneficiado de um esquema comandado por Augusto Lima, um dos principais parceiros de Vorcaro. Após a operação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, saiu em defesa do líder do governo na casa. Mas talvez esteja muito cômodo hoje para quando uma operação da justiça se dá em cima de um senador ou um deputado do PL, os deputados e senadores do PT comemorarem. E vocês sabem do que eu estou falando. E hoje talvez esteja muito cômodo também quando tem uma operação de senadores do PT, senadores ou deputados do PL, senadores e deputados do PT comemorarem. Então eu quero dizer que eu não comemoro nada contra a história de ninguém antes do trânsito e julgado de um processo nesse país. Esse país, muitas autoridades já foram vítimas dessa execração pública e no passar do tempo a maioria delas provou que no decorrer das investigações conseguiu provar a sua inocência. Só temos um problema que é gravíssimo no Brasil. Um homem público ou uma mulher que exerce um mandato eletivo, quando acontece uma operação antes de saber o que é que tem no processo, porque nenhum de nós aqui sabe o que é que tem no processo. Talvez nem o alvo da operação saiba o que tem no processo. Com certeza não sabe. Mas agora, esta pessoa vai ter a oportunidade de ter conhecimento dos autos do processo e de buscar provar a sua inocência, porque esse país, nós temos que entender que todo mundo tem que ser inocente até que se prove o contrário. Só temos um problema, está todo mundo culpado até que se prove o contrário. Os agentes federais investigam se Augusto Lima repassou ao líder do PT no Senado um apartamento de luxo em Salvador avaliado em aproximadamente R$2,5 milhões e se ele foi beneficiado com o pagamento de outros R$3,5 milhões de uma empresa de Augusto Lima chamada PKL One Participações para a BN Financeira. A BN Financeira é administrada por Bonito Aldo Bonilha, nora do parlamentar. Para a PF, Jacques Wagner atuou em prol de interesses do Banco Master e de Lima. Vamos ver alguns trechos da decisão do ministro do STF, André Mendonça, que autorizou a operação desta quinta-feira. Aqui no item 6, ele diz: quanto ao primeiro eixo, a Polícia Federal sustenta que Jacques Wagner teria encaminhado a Augusto Ferreira Lima dados do empreendimento Poeme Horto, do corretor responsável, avaliada em R$2.450.000. Em seguida, Augusto teria acionado Valério Marega Júnior, identificado como Valério Fundos, para tratar da operacionalização da aquisição do referido imóvel, ao qual teria sido efetivamente realizada com auxílio de Daniel e Davi Lopes Monteiro. A compra formal teria sido realizada pela Epítome S.A., representada por Luiz Antônio Lombardi, com recursos provenientes de estruturas de fundos vinculadas ao grupo econômico investigado. Além disso, em dinâmica da autoridade policial, reputa compatível como ocultação de beneficiário final. Segundo a própria PF, o próprio Jacques Wagner teria encaminhado a Augusto Lima os contratos e contatos do corretor de imóveis responsável pela negociação do apartamento. Aqui está. Como dito, além das situações acima, a representação da autoridade policial apresenta elementos mais relevantes e sérios. O primeiro deles diz respeito à aquisição do apartamento Poeme Horto. No ponto, há elementos de maior densidade na esfera criminal. Em 26 de novembro de 2024, Jacques Wagner encaminhou a Augusto Ferreira Lima o contato do gerente da construtora Moura do Bex em Salvador, acrescentando a unidade 1702
e o preço é 2.450.000. No dia seguinte, encaminhou o livro digital do empreendimento. Na mesma data, Augusto realizou chamada de voz com Valério Marega Júnior e lhe repassou os dados do corretor do empreendimento, da unidade e do valor. Mas houve também outras vantagens, segundo a Polícia Federal. Vamos ver quais. Aqui está, segundo a apresentação, a disponibilização de aeronaves privadas por Augusto Lima em favor a Jacques Wagner. Em outra ocasião, Jacques Wagner teria solicitado a Augusto o contato de piloto para o deslocamento ao Rio de Janeiro. Em 2024, após chamada de voz, Augusto encaminhou ao parlamentar o contato de Breno, copiloto. Em seguida, repassou ao piloto o contato do senador. Mais adiante, ele vem aqui e diz que houve também vantagens relativas a ingressos para shows de cantor internacional, que ainda não sabemos quem é, realizado na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Em junho de 2023, Augusto teria sido orientado por sua secretária a adquirir ingressos em favor de familiares de Jacques Wagner. A aquisição desses bilhetes também foi objetivo de diálogo envolvendo João Carlos Mansur, que teria sido realizado pela empresa REAG, pelo valor de R$ 63.339. Em 23 de novembro, Jacques questionou sobre ingressos de sábado, tendo recebido os arquivos dos ingressos e assim segue. Segundo a Polícia Federal, o enteado de Wagner, Eduardo Sodré Martins, era um dos responsáveis pela cobrança da suposta propina. Em uma mensagem de 2025, Martins afirma: "Amanhã vencem os boletos." Agora, Wilson Lima, você que analisou com mais pormenor esses documentos, a situação de Jacques Wagner parece bastante crítica, não? Inácio, uma situação bem delicada, a do líder do PT no Senado, porque o lastro probatório, o conjunto probatório da PF, ele de fato ele é muito substancial. Os documentos que você leu, aí de forma muito encadeada, de forma até muito didática, para que você que esteja em casa entenda de fato do que a gente está falando, esses documentos mostram que, num primeiro momento, só para a gente relembrar, num primeiro momento, segundo a PF, obviamente, no primeiro momento, houve essa transação entre o Jacques Wagner e o Augusto Lima, no qual o próprio Wagner teria mediado a compra de um apartamento de luxo em Salvador. Isso é muito grave, né? São parênteses, né, Inácio? Parece que a turma do PT adora um apartamento, né? É apartamento de luxo para um, triplex para outro, é algo maravilhoso. Mas, enfim, e aí, o que deixa claro, o que esses documentos deixam claro, e o ponto que é muito ruim e que joga contra o Jacques Wagner são, de fato, essas mensagens, pedidos de favor. E aí, quando a Polícia Federal junta isso e associa essa atuação do Jacques Wagner no Congresso, né, quando junta todas as informações e associa isso a uma atuação do Jacques Wagner no Congresso, principalmente aquela chamada emenda master e também a apresentação de uma emenda, uma medida provisória que aumenta aí o limite do crédito consignado para os trabalhadores CLT, isso tudo vira algo muito, muito ruim, né? Algo muito danoso para o Jacques Wagner, porque, como nós já falamos aqui no meio-dia em outras situações, você configura, nesse caso específico, o chamado ato de ofício, e aí você tem, sim, a possibilidade de um indiciamento do líder do governo PT por um crime de corrupção passiva, por exemplo. Então, é algo que foi uma bomba, né? Essa operação foi uma bomba que caiu no colo do PT e as consequências políticas, elas são inimagináveis, Inácio, porque esse debate agora vai respingar no presidente Lula. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então vamos chamar aqui ao debate Ricardo Kertzmann e Rodolfo Borges. Muito boa tarde aos dois. Começando por você, Rodolfo, como é que você analisa esse imbróglio que Jacques Wagner está metido? Boa tarde a todos. Como a própria deputada Júlia Zanata já mencionou aí mais cedo, já havia de fato essa expectativa, já estava há muito tempo aí no ar, de que em algum momento o caso do Banco Master ia afetar o PT da Bahia. Agora, acho que tem uma novidade aí, porque imaginava-se que isso ia chegar por conta da relação do Banco Master com o governo da Bahia, por conta daquele programa Cred Sexta,
de crédito consignado para os servidores lá do estado da Bahia, que tinha o Augusto Lima envolvido no contrato, Augusto Lima sócio lá do Vorcaro. O Banco Master acabou tomando conta do Credit Cesta num processo. Esse programa ele começou em 2007, e aí em 2018 foi privatizado, e aí chega o Augusto Lima na história, e depois o Banco Master se apropria da administração disso aí, fica exclusivo. E aí teria recebido um benefício ali local. Só que o que essa nova fase da Operação Compliance Zero trouxe de novidade aí é de que a questão não está localizada na Bahia, onde o Jacques Wagner era governador quando foi criado esse programa lá, Credit Cesta. Eles localizaram em Brasília já. Então, eles puseram a atuação do líder do governo Lula no contexto de favorecimento do Banco Master. E aí, como fizeram também os investigadores no caso do Ciro Nogueira, eles ligaram, como o Wilson já mencionou e o Inácio também, a atos do Jacques Wagner na função de senador, o que seria essa contrapartida para algo que ele recebeu. Então, a relação do Jacques Wagner com Augusto Lima, ela é antiga. E o pouco que esse despacho do André Mendonça ofereceu, e eu digo pouco porque fica sugerido pelo texto do despacho, que autorizou esses 18 mandados aí de busca e apreensão e impôs algumas medidas para os envolvidos, ele não expõe tudo. Ele diz, olha, tem alguns diálogos que tocam nesse assunto, que tocam no outro, mas fica sugerido aí, como aconteceu também no caso do Ciro Nogueira, que tem mais coisa para ser exposta. Então, acho que tem de fato essa novidade aí, inesperada, que é a localização a partir da interpretação da Polícia Federal sobre a atuação do líder do governo Lula, e aí, obviamente, isso implica mais do que se esperava que ia acontecer, que era o PT da Bahia, isso implica diretamente o governo Lula, porque esse é o líder do governo Lula. Então, respondendo diretamente, sim, isso afeta diretamente o governo Lula. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele inclusive já deu o tom aí do que deve ser a partir de agora a reação do mundo político em relação a esse escândalo do Banco Master, que é algo, aliás, que a gente já vinha avisando aqui faz tempo. A gente falou, olha, uma hora vai pegar no PT também isso aí. Então, que aproveitem os petistas enquanto podem para desgastar o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, que apareceu ligada ao Vorcaro por causa do filme Dark Horse. Agora é a vez dos Bolsonaro tentarem devolver, mas eles já fazem machucados por todas as pancadas que levaram por conta da relação que eles desenvolveram com o Vorcaro também. Fica agora meio um clima, tá um clima de lava-jato. Publiquei lá no Antagonista uma análise sobre esse assunto, tá um clima de lava-jato. Ninguém pode falar de ninguém, tá todo mundo envolvido e todo mundo tentando fingir que não está envolvido. Ricardo? Boa tarde, Inácio, Wilson, Rodolfo, boa tarde, amigos antagonistas. A coisa aí é de A a Z. Pega todos os partidos, pega todos os políticos. Vendo o Davi Alcolumbre falar, eu quase não, né? Eu pensei aqui comigo mesmo, mais ou menos assim, investigados univos, né? Estamos todos aqui no mesmo barco. O Davi Alcolumbre, isso foi notícia recentemente, supostamente recebeu 30 milhões de dólares do Daniel Vorcaro. Ele negou. E o Vorcaro não apresentou, pelo menos a gente não tem conhecimento, o Vorcaro, se de fato disse isso, né, numa possível delação, ele não apresentou nenhuma prova mais contundente do fato. Anteriormente, já estava envolvido o colega dele. Se o Davi Alcolumbre é presidente do Senado, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, também já foi envolvido nisso. Agora, recentemente, tem aí esse pedido dele de liberar, além da passagem para Lisboa, da carona, né, no jatinho para Lisboa, além do pagamento do hotel, tem aí um pedido para liberar um empréstimo de mais de 20 milhões de reais para a cunhada, se eu não me engano. Antes deles já estavam envolvidos, a gente falou aqui ontem sobre isso, estavam envolvidos ao menos dois, de forma muito robusta, ao menos dois ministros do STF nessa história do Banco Master e Daniel Vorcaro. O Dias Toffoli, com envolvimento e a venda de parte do Resort Itaiaia lá para o Banco Master, e o ministro Alexandre de Moraes, através do contrato da esposa dele, também com o Banco Master, de mais de 120 milhões de reais. Ou seja, não escapa ninguém. Agora está pegando, se já pegou o principal candidato da oposição, o candidato do
do PL, o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pedindo e ganhando mais de 10 milhões de dólares para supostamente financiar o filme do pai, né, se é que isso não foi parar em outras despesas, agora pega o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. Ele até me chamou a atenção, foi publicado também agora há pouco, imagens de que a Polícia Federal encontrou cerca de 50 mil dólares, 49 mil dólares, em dinheiro, né, em espécie, mais alguns relógios lá na casa do Jacques Wagner. Eu me lembrei daquele caso mais antigo, a época da Lava Jato, do Gedel Vieira Lima. O Jacques Wagner, nesse caso, o valor é até relativamente pequeno, porque naquela época, com o Gedel, também na Bahia, também em Salvador, foram apreendidos mais de 50 milhões de reais. Eu acho que quem acompanha a política e quem é um pouco mais antigo há de se lembrar disso, a cena era chocante, né? Era aquela montanha de dinheiro, imagina 50 milhões de reais em espécie. O que acontece, Inácio, nesse caso aqui, como falei, é de A a Z, todos os partidos políticos envolvidos, dessa vez é o Vorcaro. Poucos meses atrás, antes do Vorcaro, era o careca do INSS. Se a gente retroagir um pouquinho mais no tempo, antes disso, era o Marcelo Odebrecht. Se a gente retroage um pouco mais, era o Marcos Valério. Ou seja, o Brasil vai vivendo, né? A política brasileira vai vivendo desse conchavo, desse conluio espúrio entre empresários que cometem crimes e políticos que não conseguem se afastar desse tipo de empresário.